Mais alguma questão? Não se inibam não, gente. Eu estou aqui para responder. Obrigado por sua palestra, né? Eu sou professor de filosofia antiga, né? Então, esse problema de encontrar um primeiro motor é antigo, né? De Aristóteles coloca isso. Mas o problema é o seguinte, né? Qual é a probabilidade dessa inteligência, que por lo que você mostra é óbvio que tem que existir, né? Tenha também tenha sido feita sem inteligência. Como se forma essa inteligência prévia? Como se formou? Porque poderíamos repetir esta palestra, o requisito para que se forme uma inteligência. E essa inteligência, o requisito para que se forme... Então, estaríamos cada vez yendo para atrás em uma corrente infinita. Ou seja, teríamos que chegar àquele primeiro motor que teríamos que aceitar que se formou de alguma maneira que a ciência não pode explicar. Não? Então, aí sua ciência, né? Pararia, não teríamos que chegar a um ponto que praticamente seria impossível explicá-lo, não é? Eu não guardei seu nome, professor. Professor Jorge, olha, essa é uma pergunta clássica, uma restrição clássica à teoria do design inteligente, né? Se eu entendi bem, Jorge, você me perguntou quem é que desenhou o designer, né? E da onde surgiu a inteligência dele? Essa é uma pergunta que a gente não pode fazer, né? Em primeiro lugar, quem é que desenhou o designer? Porque o designer é a primeira causa, gente. E aí, se você pergunta quem desenhou o designer, você joga o designer como sendo a segunda causa. Então é uma pergunta ilógica. Pergunte a pergunta certa. Nunca pergunte quem desenhou o designer, porque você vai passar vergonha. Você não pode perguntar, é ilógico. A primeira causa é o designer. A gente está dizendo que o designer é a primeira causa. Você pergunta quem desenhou o design, ele passa a ser a segunda. A gente não está propondo segunda causa, não é? Agora, é lógico, não há lanche grátis. Lembra que eu falei aqui? A inteligência, a energia, tudo desse universo, né, estavam concentrados no início. O produto nunca pode ser maior do que os reagentes. A gente sabe isso em química, né? Não dá para pôr 1 grama mais 1 grama e dar 3. Não se cria. Então, a inteligência toda desse universo, toda a energia, né, tem que estar acumulado e emanar dessa primeira causa. Ou seja, ou uma mente inteligente ou as forças naturais. Por isso que a gente não pergunta para o naturalista, poderia perguntar, mas a gente não pergunta. Quem é que calibrou as leis das forças naturais? Não é? Da onde elas surgiram? A matéria tem um problema sério, não é? Não é eterna. Essa primeira causa teria que ser eterna, controle sobre o tempo, teria que ter toda a inteligência e toda a energia acumulada nela. Então a gente não faz essas perguntas para o naturalista, porque a gente não quer passar vergonha. As forças naturais são a primeira causa do naturalismo. E a gente vai ficar com essa primeira causa, porque a primeira causa teria que ter, por uma questão de lógica, em princípio, a capacidade de gerar o universo e a vida. Boa noite, meu nome é Paulo, eu sou aluno da Química. Minha dúvida é a seguinte: vamos supor que uma mãe, após os 9 meses de gestação, após os 9 meses de gestação, ela concebe um neném natimorto e a causa é um gene deletério. Como o design inteligente justifica a existência desse tipo de mecanismo biológico que impede a formação da vida? Porque, pelo que eu entendi, supõe-se uma perfeição e supõe-se uma intenção. Eu gostaria de saber como o design inteligente explica um gene deletério. Claro, Paulo. Obrigado. Eu adoraria responder essa sua pergunta do ponto de vista filosófico e teológico. Adoraria, mas eu não vou fazer isso, não é? Eu já fiz ontem, o Enéas me puxou a orelha, né? Por que eu adoraria fazer isso do ponto de vista teológico e filosófico? Porque eu reconheço na ciência as suas limitações, viu, Paulo? A ciência não tem a resposta para tudo, não é? Alguns iluminados uma vez disseram isso, não é? Você conhece alguns deles, né? Que nós vamos responder tudo, não é? Desde do amor ao ódio, à piedade,
a nossa incapacidade de entender conceitos não intuitivos, mas isso não é verdade. A ciência tem limites, viu, Paulo? E eu, como cientista, falo como cientista, vou deixar a minha parte filosófica e teológica de lado. Eu aprendi, dentro da teoria do design inteligente, a apreciar a teologia, a apreciar a filosofia. Eu tenho estudado muito mais filosofia e teologia do que ciência ultimamente, não é? Aprendi a dar valor à teologia, à filosofia. A minha pesquisa hoje, né, com o que eu aprendi de filosofia e teologia, tem se aperfeiçoado ainda mais. Mas eu não vou poder usar a teologia e a filosofia, eu vou usar a ciência. E como cientista, dentro da teoria do design inteligente, Paulo, a gente tem, é uma teoria minimalista, é uma pena, não é? Mas é restrita pela ciência, que procura responder apenas o seguinte: uma mente inteligente ou as forças naturais são a primeira causa. Fomos criados por um ser consciente ou é um acidente, fruto das forças naturais, uma predestinação, estava escrito nas estrelas? Essa é a única resposta. Então a gente não vai entrar nesse ponto, a gente não vai discutir a intenção do designer. Se ele criou a máquina e foi lá e botou um defeito, não é? Ela falou, vou criar a máquina, mas ela não vai ser perfeita. Vou pôr um defeito lá, porque o sujeito que vai operar vai ter que viver com aquele defeito lá, vai ter que entender que aquele defeito existe. A gente não vai discutir esses pontos. Por quê? É ontologia, né, Enésio? A gente sai da ciência, a gente vai discutir filosofia e teologia, intenções, propósitos. São discussões que a gente tem que reconhecer que a ciência não tem capacidade de fazer, não tem ferramentas para fazer, e a gente precisa remeter para a filosofia e para a teologia, né? E dentro da filosofia e da teologia nós temos muitas ferramentas, né? É uma ciência riquíssima, não é? A gente tem que dar valor aos filósofos e aos teólogos. Quando a gente vai discutir alguma coisa, não é só cientista que a gente tem que chamar, não. Tem que chamar teólogo, tem que chamar filósofo, porque é com a teologia, a filosofia e a ciência juntas que nós entendemos bem esse universo, entendemos bem a vida, e a gente vai poder discutir essas questões aí, viu, Paulo? Infelizmente eu não posso agora. Me chamo Sandro, sou bacharel em teologia e quarto semestre em pedagogia aqui no Mackenzie. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre a acusação que existe de que o design inteligente é apenas o criacionismo em nova embalagem. E, afinal, qual a diferença entre design inteligente e criacionismo, e quais as virtudes e desvantagens deste criacionismo? Esqueci seu nome, desculpa. Ô, Sandro, você não assistiu a palestra do Enésio, não, né? Não. Bom, eu me sinto muito à vontade de falar sobre isso, né, porque eu conheço bem o criacionismo. Não é? Bom, o criacionismo, criacionismo bíblico, senão o William vai ficar bravo comigo, né, William? Eu vou falar sobre criacionismo bíblico, viu? Esqueci seu nome. Sandro. O que ele parte? Ele parte de pressupostos, não é? Teológicos e filosóficos. Ele parte de conceitos bíblicos, não é? Ele não só diz que foi um designer, mas ele dá nome, dá endereço. Ele diz que não foi um só, né? Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não é? Ele diz como, ele diz quais foram os propósitos do designer, por que ele fez, para quê, não é? O criacionismo bíblico trata de seres imateriais, não é? Como que a ciência pode ter acesso a isso? Fala de anjos e demônios, não é? Que Satanás caiu do céu, 2/3 dos anjos o acompanharam, não é? Como que a gente pode inferir isso através da ciência? Então, o criacionismo é um modelo muitas vezes mais completo e amplo do que a teoria do design inteligente. Não há como fazer uma analogia entre as duas, não é? O criacionismo fala sobre a nossa relação com esse designer, como é que tem que ser, não é? Aponta para o futuro, para onde a gente vai, não é? As duas possibilidades, não é? Dá a história completa do universo, do início ao fim, não é? Com pressupostos filosóficos e teológicos. A ciência não trabalha com pressupostos, não é? Não deveria.
Infelizmente, a gente tem um pressuposto materialista, que somente forças, matéria, que valem ciência, né? Mas a ciência não trabalha com pressupostos. Por isso que não há como fazer uma relação entre a teoria do design inteligente e o criacionismo. A teoria do design inteligente é formada por cientistas, restritos pelos limites da ciência, que pegam agora sem pressuposto algum, não é? Que o modelo científico que é colocado em contraposição ao criacionismo tem um pressuposto naturalista, mas nós não temos. E o que a gente faz? Que conclusão que nós vamos ter a partir desses dados? A gente conclui que foi uma mente inteligente. Bate com o modelo criacionista? Bate. Mas é uma concordância indireta. É uma decorrência indireta da teoria. Então não há como você tentar fazer essa correlação. Mas por que ela é feita, hein, Sandro? Por que ela é feita? Porque eu falei que é uma guerra, né? E que revoluções não se vencem sem derramamento de sangue. Derramamento de sangue, gente, eu quero dizer assim, embate, não é? Caloroso, discussões, não é? Estratégias. E a estratégia é muito nítida do outro lado, né? Eles querem nos colar ao criacionismo, porque hoje, infelizmente, religião é sinônimo de ignorância, não é? Na grande mídia e na massa, se você vai perguntar, religião é ignorância. Você fala assim, olha, o religioso, nossa, aquele cara é um pastor, mas cara, tem até doutorado, não é assim que a gente pensa? Apesar de pastor, ele tem até doutorado, porque religião, né, é sinônimo de ignorância, infelizmente. E aí esse ópio das massas é usado contra a teoria do design inteligente. Fala, vamos grudar a teoria no criacionismo, na religião. É uma estratégia, viu, Sandro? Só que ela não se fundamenta em argumentos racionais. É uma estratégia de combate, válida, a guerra, e só que ela teoria do design inteligente é uma teoria científica que nasceu de cientistas, que usa argumentação científica, a gente viu durante o simpósio todo, e que chega à conclusão que foi uma mente inteligente, é uma causa necessária, suficiente e conhecida, concorda com o criacionismo bíblico, nesse ponto sim, mas é uma conclusão indireta e que não fez parte dos pressupostos da teoria.